O futebol brasileiro mais uma vez cruzou as fronteiras do continente e virou grande destaque nos principais veículos esportivos da Europa. A batalha eletrizante entre Flamengo e Cruzeiro, válida pelo primeiro confronto das oitavas de final da Copa Libertadores da América, não apenas movimentou as torcidas de ambos os lados, como também chamou a atenção da tradicional imprensa espanhola. O jornal Diário AS, um dos maiores veículos de comunicação da Espanha e referência no jornalismo esportivo mundial, dedicou espaço de destaque em sua cobertura internacional para analisar cada detalhe desse duelo entre duas verdadeiras potências do nosso futebol. Se você quer entender a repercussão desse grande jogo lá fora e como a atuação do Mengão foi vista pela imprensa europeia, prepare-se porque esta narração traz uma análise completa dessa noite decisiva. Dentro de campo, o clima era exatamente o que se espera de uma noite de gala de Copa. Libertadores, muita tensão, duelo tático refinado e disputa física a cada centímetro de gramado. Sob o comando dos técnicos portugueses Arthur Jorge e Leonardo Jardim, as duas equipes travaram um embate estratégico do mais alto nível. O primeiro tempo foi marcado por extrema igualdade, marcação forte e pouquíssimos espaços para a criação. A tensão tomou conta do estádio quando, na etapa final, a equipe do Cruzeiro conseguiu furar o bloqueio rubro-negro. O jovem atacante equatoriano Kenny Arroyo, apontado pela imprensa internacional como uma das maiores promessas do futebol sul-americano, acertou um chute espetacular direto na gaveta do goleiro Agustín Rossi. Um golaço do meio da rua que levantou o estádio e colocou o Flamengo em uma situação de enorme pressão fora de casa. Mas foi exatamente nesse momento de maior adversidade que o peso da camisa e a qualidade individual do elenco do Flamengo falaram mais alto. E foi essa postura madura que ganhou as páginas do Diário AS. O jornal espanhol estampou em sua manchete principal a seguinte frase: Paquetá rescata a Flamengo. Ou seja, Paquetá resgata o Flamengo. A publicação espanhola fez questão de ressaltar que, ao contrário do que muitos esperavam após sofrer um golpe tão duro, o time carioca não se abateu em momento algum. O AS elogiou a leitura do banco de reservas e a postura ofensiva imediata assumida pela equipe. A entrada de Lucas Paquetá no segundo tempo mudou completamente o panorama da partida. Em um lance de bola parada que explodiu no travessão, a bola sobrou limpa nos pés de Paquetá, que com extrema calma e precisão empurrou para o fundo das redes, garantindo o empate em 1-1. Para os jornalistas espanhóis, a grande virtude do Flamengo foi a capacidade de reação em um ambiente hostil. O Diário AS pontuou que a eliminatória continua totalmente aberta, mas agora com a decisão transferida para o gramado do Maracanã, onde o rubro-negro tentará carimbar sua vaga para as quartas de final diante de sua torcida. Um jogo, na minha opinião, à altura de Flamengo e Cruzeiro. Um jogo, para quem estava no estádio, no momento do jogo, um jogo de dois times que sabem jogar futebol, de dois times que sabem tocar bola, que sabem trabalhar o jogo, de um Flamengo muito competitivo, de um Cruzeiro que vem se tornando muito competitivo também com o Arthur Jorge. Eu acho que Flamengo e Cruzeiro jogaram futebol, acho mesmo, tiveram muitas chances de gol, talvez não pelo excesso de competitividade que teve, mas tocaram a bola, souberam ali. Os dois têm um domínio, às vezes, do meio-campo. Gostei muito do Wesley, tá? No Cruzeiro, muito do Wesley. E no Flamengo, a gente vê aí um Paquetá querendo voltar, querendo mostrar que vale 42 milhões de euros. Agora, deixa eu falar uma coisinha. Golaço estilo Olise do Arroio, tá? Estilo Olise. Porque se fosse o Olise fazendo um gol desse, dando fome com a perna direita, finalizando com a esquerda no ângulo, a gente já tá falando, nossa, melhor jogador do mundo, nossa, que fenômeno. Um golaço do Arroio. Meu Deus do céu, tem que ser falado. Golaço no ângulo, cortou o Lino e chutou no ângulo. E outra coisinha, hein? O Ayrton Lucas tá uma avenida a cada dia. A cada dia, Ayrton Lucas é uma avenida. Ele chega atrasado nos lances. Ah, não, pilhado, mas quem deu o carrinho foi o Lino. Mas ele tá sempre atrasado na lateral dele. O jogador que começou a jogada, que eu nem lembro quem era, tava sozinho antes do Arroio dar aquele come lindo no Samuel Lino. Várias jogadas. O Ayrton Lucas chegando atrasado. O Ayrton Lucas deixando o Cruzeiro trabalhar à vontade pela lateral direita. Agora, a torcida do Cruzeiro
deu um show no Mineirão e a torcida do Flamengo agora vai lotar o Maracanã. É o que eu falo. Pra mim, um resultado ótimo pro Flamengo. Ótimo sair do Mineirão com o Cruzeiro, com um timaço que tá. Porque tá com um timaço o Cruzeiro. Falam muito do Flamengo, falam muito do Palmeiras. Porra, no Cruzeiro você tá vendo o jogo, Gerson tá na bola. Matheus Pereira tá com a bola. Caio Jorge, que tá numa fase ruim, diga-se de passagem, pega a bola. Meu irmão, o Wesley, que tá jogando um bolão. Arroio, Matheus Henrique. É um timaço esse time do Cruzeiro. É um timaço. Aí tem Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. É Jonathan Jesus, né? O nome. O Jonathan Jesus tá jogando um bolão também de futebol. Então, é um baita time do Cruzeiro. E pra mim, é um time que vai fazer frente com o Flamengo, como já tá fazendo, com o Palmeiras. Porque se você pegar time titular, não elenco, esse time do Cruzeiro é tão forte quanto. Mas o Flamengo, muito competitivo, volta pra casa com esse 1-1. Paquetá entrando, é fundamental que o Paquetá ganhe confiança. O Paquetá tem que ganhar confiança. O Paquetá é um dos principais jogadores do Flamengo. Não pode ficar sendo um jogador coadjuvante. O Paquetá tem que ser protagonista. Tem que chamar o jogo pra ele e tomara que esse gol dê aí uma despertada pro Paquetá ser um jogador decisivo que ele pode ser no Flamengo. Boa noite você, Pilhado, boa noite a todos. O jogo deve ser equilibrado no Maracanã, mas o Flamengo é favorito para passar. E eu gostei muito da postura do Flamengo no jogo, né? O Flamengo não fez uma opção para defender, contra-atacar, como muitas vezes aconteceu em jogos fora ou em jogos que o Flamengo tinha vantagem. E o Leonardo Jardim foi criticado por isso algumas vezes. Hoje não, a estratégia foi de tentar controlar o jogo com a bola. E conseguiu, na maior parte do tempo conseguiu fazer isso. Quebrar o ritmo, jogar num ritmo mais lento, trocar passes. Não teve uma pressão enorme do Cruzeiro no Flamengo. O Rossi trabalhou pouco no jogo. O Otávio até fez mais defesas que o Rossi. Então, para mim, pensando no que cada um teria que fazer no jogo de hoje, o Cruzeiro em casa era um time que, na teoria, teria que vencer para ter uma chance maior no Maracanã. E o Flamengo jogando fora para depois decidir em casa, para mim foi melhor o Flamengo. Não tô falando do resultado, até no desempenho, né? O Cruzeiro não conseguiu empurrar o Flamengo para trás, encurralar o Flamengo. O Cruzeiro viveu muito das jogadas individuais do Arroio, que fez um jogo muito bom mesmo, fez o gol e no primeiro tempo o gol que o Wesley perdeu foi uma jogada dele. O Wesley perdeu debaixo do gol, teve uma outra no primeiro tempo que ele finalizou, o Arroio ali no lado direito conseguiu muitas vezes levar vantagem nos confrontos, mas o Cruzeiro não tinha que fazer mais. O Cruzeiro tinha, em alguns momentos o Flamengo ficou muito à vontade com a bola no pé, o Flamengo tocando bola sem muita pressão do Cruzeiro, o Cruzeiro tinha que acelerar mais o jogo. Então, para mim, o Flamengo sai bem fortalecido desse confronto. Conseguiu um bom resultado e, para mim, fez um bom jogo. Dentro do que é um jogo de ida, fora de casa, contra um bom adversário. Tendo a chance de decidir em casa. O Flamengo esteve mais perto até de um segundo gol do que o time do Cruzeiro. Um empate justo, mas o Flamengo dá um passo importante. Não acho que, obviamente, está decidido. O jogo está empatado. O Cruzeiro tem uma boa equipe, ele faz um gol no Maracanã, muda tudo, mas o Flamengo sai mais forte desse primeiro jogo. O Flamengo não só conseguiu um bom resultado, mas para mim jogou bem. Para mim ele conseguiu levar o jogo muito mais pro ritmo do que ele queria do que o Cruzeiro. Mas o que eu acho? Eu acho que esse Flamengo, Facinca, e quero escutar o Raizinho também, ele tá sendo mais competitivo, né, do que o Cruzeiro. Pô, o Flamengo já tá disputando o título aí desde 2019. O Cruzeiro não, o Cruzeiro tá voltando para uma fase ali que pode ser vencedora. Então esse time do Flamengo, eu acho que ele tá mais acostumado com o jogo cascudo nesses últimos anos. Eu acho que essa pode ter sido a diferença. Eu também achei que o Cruzeiro, quando teve a bola, tinha o Gerson ali como um cara centralizador para jogar, para buscar principalmente o Wesley, né? Tem o Arroio. O Caio Jorge que tá numa fase ruim. Eu acho que o Caio Jorge numa fase ruim é péssimo pro Cruzeiro. Pô, ele teve uma chance de cabeça agora no final do jogo sozinho. Ele cabeceou todo errado. Todo errado. Eu acho que ele tá sem confiança, inclusive. Mas eu, de verdade, acho que o Flamengo foi muito bem na casa do rival, porque é um time que tá acostumado com esse time de jogo, com esse tipo de jogo. Mas eu acho que o Cruzeiro foi bem no jogo. Eu acho que o Cruzeiro teve personalidade, que o Cruzeiro tocou a bola. Mas concordo com o Bruno. O Flamengo chegou mais. O Flamengo chegou mais no gol do Cruzeiro. Exigiu mais do Otávio. Eu acho que essa questão que você citou